Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Rico do dia, né? Os irmãos chegaram encolhidos aí. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos se movimentar um pouquinho. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade, né? Quando a gente vem aos domingos para cá, eu digo assim, é mais uma oportunidade de nós buscarmos a presença do Senhor e de nós nos renovarmos na presença dEle. Amém, irmãos? Nós passamos a semana inteira, né? Amanhã começa a segunda-feira, a gente passa a semana inteira correndo atrás. Alguns conseguem, em alguns grupos pequenos, né, para ali dar uma renovada e uma fortalecida de novo e prosseguir até a gente chegar aqui domingo de novo. Né? Mas a gente sabe que cada família que está aqui representada, eu sei que tem as suas particularidades, tem as suas lutas, tem os seus problemas, tem enfermidades, enfim, tem uma série de coisas que não nos faz diferentes um do outro. O Gerê tem os seus problemas, tem as suas lutas, e eu sei que vocês também têm as mesmas coisas. O apóstolo Paulo já nos falava sobre isso aí. Que irmãos como nós, nessa esfera que nós moramos, estão passando por situações iguais ou diferentes, mas estão passando por uma situação parecida. Né, irmão? É assim. Mas que bom que vocês chegaram aqui neste lugar hoje. Porque aqui é o lugar onde as coisas, irmãos, acontecem. Aqui é onde a verdade é pregada. Amém, querido? Entende isso? Então olha para a bênção que está do lado e diz assim, que bom que você veio. Que bom, mas dá aquele sorriso, né? Não é assim, que bom que tu veio, irmão. Que bom que tu chegou neste lugar. Que bom que tu veio louvar o nome do Senhor. Tu veio buscar a presença dEle. Veio ouvir a palavra dEle. Vamos cantar louvores a Ele. Sabe, às vezes eu fico vendo que o irmão está aqui assim, ó, aqui na frente com o microfone, está dizendo o que para a igreja? Hein? Que a igreja tem que ir, ó, olha aí, ó. Não é isso? Às vezes o povo... Irmão, se nós não fizer por nós, quem é que vai fazer? A igreja de Cristo está reunida. É o corpo de Cristo que está reunido. Quem é que vai fazer por ti? Será que eu vou pegar as mãozinhas e vou... Irmão, nós temos que sentir a liberdade da graça de Deus. Amém? Eu quero ler um trecho da Bíblia com vocês aqui. Em Mateus 22. Olha que interessante. Mateus capítulo 22, que nos fala aí sobre a parábola do banquete de casamento, né? Mas eu quero dizer para você o seguinte, nós vamos descer lá para o verso 14. Verso 14, tá, irmão? Pode colocar para nós ali. Olha só que interessante ali, ó. No verso 14 ali. O irmão Gerê de vez em quando sobe aqui em cima aqui para dar uma conversada com vocês. Mas nós estamos sempre ligados ali. As pessoas que entram, que vêm nos visitar, a gente quer procurar recebê-las da melhor maneira possível e atendê-las e anotar nome e telefone para que a gente possa, durante a semana, entrar em contato com elas, para que elas retornem, né? Para que elas venham fazer parte do corpo de Cristo juntamente conosco. Olha que interessante ali, irmãos. Diz que, pois muitos são chamados, mas poucos são. Esse é um ano de quê, irmãos? De que é esse ano? O que nós temos nesse ano, no decorrer do ano agora aí? Temos o quê? Hein? Eleições, irmãos. Por isso que eu fiz questão de pegar essa passagem bíblica aí. Olha só que interessante. Era um casamento, hein? O relato aqui, se a gente for ver, eu não vou ler aqui para não perder muito tempo. Se o relato, se a gente for ver aqui, se nós não tivermos de vestes brancas bem apresentada, ó, muitos vão chegar, muitos vão passar, muitos são convidados, mas poucos são os escolhidos. Esse ano nós vamos ter um compromisso. Muitos vão estar ali. Muitos vão estar estampados com seu númerozinho ali. Mas quem vai decidir é você. Sou eu. E eles vão nos representar. Então eu quero que você entenda o seguinte, irmãos. Todos que estão aqui nessa noite. Talvez o teu vizinho não foi escolhido. Mas você foi. Talvez o seu colega de trabalho
não foi escolhido, mas você foi. Talvez o seu grupo de amigos, alguns não foram escolhidos, mas você foi escolhido. Está entendendo onde quero chegar? Tem uma comissão celestial, sabe? Tem uma comissão celestial, Pai, Filho e Espírito Santo. Diz assim, cara, vamos pregar o evangelho, vamos anunciar as boas novas, vamos lançar semente, hein? Vamos jogar semente, vamos lá, vai cair em diversos caminhos, diversos lugares, por diversos momentos vamos lançar essa semente e vamos fazer, o que vai acontecer? Não, vamos ver se vai cair em boa terra, né? Porque se cair em boa terra, eu tenho certeza que ela vai germinar e as raízes vão se aprofundar. Se ficar na superfície, se as coisas do mundo sufocarem, vai se terminar. Então, irmãos, se eu estou aqui, eu louvo o nome do Senhor. Principalmente porque eu nasci num lar evangélico. Mesmo assim fui para o mundo. Porque a atração do mundo me ganhou por um tempo. Mas os escolhidos diz que Ele trabalha na vida deles. Escute o que eu estou dizendo essa noite aqui. Diz que o Pai nos ama. E se o Pai ama o Filho, Ele diz que Ele corrige. Não interessa a idade, meu querido. Ele vai corrigir. Eu não sei por onde muitas vezes vocês andam. O que estão fazendo. O que está se passando nessa cabeça. Mas Ele está vendo. E se esse papai nos ama, Ele quer que seus escolhidos estejam onde? Na sua presença. Na sua presença, irmãos. Orando, jejuando, cantando, louvando, se renovando, se fortalecendo, dizendo para o irmão que está do lado, para a irmã que está do lado, irmã, não desiste, não para. Não fica olhando para trás. Esquece, as coisas velhas já passaram, vai se fazer novo. Não é isso que o apóstolo Paulo nos ensina? Me esquecendo das coisas que para trás ficam, e eu avanço. E eu prossigo. O apóstolo Paulo diz mais, não retira os olhos do que? Do alvo. Porque se tu tirar os olhos do alvo, tu vai submergir. Lembra quando Pedro desceu, começou a andar, Senhor, permita que eu vá ter um encontro contigo. E diz, vem Pedro, vem para perto, vem para próximo. Fica pertinho de mim. Irmão, se é os últimos tempos, querido, nós temos que estar mais perto do Senhor ainda. Olha como está o mundo aí fora, hein? Olha como estão as coisas aí fora, irmãos. O mundo jaz no maligno. Vai esperar o que do mundo? Tem gente que está buscando alegria nas coisas do mundo, uma alegria passageira. Eu não sei se aconteceu com vocês nos primeiros dias de conversão. Eu tinha um vazio, mesmo nascendo dentro do lar evangélico, eu tinha um vazio. A criatura nasce vazia, falta alguma coisa, falta uma peça nesse quebra-cabeça aí. E certa vez um pregador pregava dentro daquele auditório do 15 de novembro, pastor Marinho, era lá do Rio de Janeiro, o cara veio pregar para nós. E ele disse assim, irmãos, enquanto você não aceitar a Cristo, este vazio, Delmar, não vai ser preenchido. Lembra, Delmar? Quando Deus falou contigo que Deus te ganhou, que houve uma paz interior, o choro brotou, o quebrantamento surgiu, e você disse, mas esse pastor falou tudo o que eu precisava, que alguém falou da minha vida para ele. Não, o Espírito Santo usufruiu da vida dele para ministrar a tua vida. E aquele cara dizia assim, vem à frente, você que está sentindo esse vazio, que você está precisando, venha aceitar a Cristo. E às vezes você ficava sentado, meio que relutando, não queria ir, Deus estava falando, Deus estava dizendo assim, você está sendo escolhido, você tem que passar para frente, você agora vai fazer parte de um povo diferente, ração eleita, sacerdócio santo, propriedade exclusiva. Pô, isso aí é interessante, irmãos, não acha? E aquele cara falava isso para mim,
E eu tinha levado um colega de infância junto comigo. E eu envergonhado, né? Cara, como é que eu vou lá na frente? Convidei um colega, né, que morava na mesma região comigo. E Deus falando comigo: vem Jeremias, tu é meu. Tu faz parte da linhagem. Tu faz parte da linhagem, tu faz parte dessa família. Vem Jeremias, vem. E eu quieto, relutando, pastor Jorge, sabe? Aquele cara, coração duro, não vai se render, não vai se quebrar, porque eu sei, porque eu te conheço, eu sei como é que funciona esse negócio. Ai, irmãos. Até que o colega do lado pegou e disse assim: Gerê. Eu disse: o que houve, cara? Vamos lá na frente comigo. Irmão, eu comecei a chorar. E disse: puxa, Senhor, é assim que funciona? Irmãos, a Bíblia diz: se tu não falar, se tu não pregares, que as pedras vão clamar. Hein? Se nós não fizermos a nossa parte, você foi chamado para ser um soldado de Cristo. Onde é que você anda? Onde é que a igreja de Cristo anda legitimamente, irmãos? Está entretida com as coisas do mundo. Sabe, tem gente que está sendo entretido com as coisas do mundo, conhecendo a verdade, se deixando levar por qualquer vento de doutrina, se entretendo com as coisas do mundo ainda. Diz que o amor do Pai não está. Quem ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele, entende isso? Se você ama o futebol, se você ama o basquete, ama o vôlei, ama a natação, ama qualquer outra coisa, a mais do que o Senhor, diz que o amor do Pai não está em nós. Compreende isso? Que abertura de culto, né? Eu sinto a graça de Deus aqui nesta noite. Eu sinto a presença de Deus aqui. Ainda brinquei com o Filipinho, disse assim: Filipinho, sobe lá para cima, toca aquele teclado, faz algum barulho ali. Eu quero te dizer uma coisa, irmão: Jesus te ama. Vem, volta. Onde é que tu tá? Onde é que tu tá, Adão? Como dizia o Senhor, né? Ô Adão, onde é que tu anda, rapaz? Eu estou aqui, Senhor. Como eu estou aqui? Todas as vezes que eu venho aqui, tu vem me abraçar, vem conversar, trocar uma ideia comigo. Onde é que tu está, Adão? O que está acontecendo, rapaz? Estou te estranhando. Eu estou aqui, Senhor, tu não está me enxergando. Foi quebrado o elo, querido. A aliança se terminou. O que é? Qual é o problema que está escondido? O Gerê não sabe. Mas diz que tudo está patente aos olhos do Senhor. Tudo Ele sabe, irmãos. Eu me lembro do louvor que nós cantava e dizia assim, ó: faz fazer o ré aí, eu acho, irmão, vamos ver. Olha só um louvor, e muitas pessoas vão lembrar. Eu venho como estou. Olha a letra. Eu venho como estou. Cante comigo, você sabe. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Não escutei a igreja cantar. O grupo de louvor para passar para cá. Eu venho como estou. Você é um escolhido, querido. Me ajude aí, vamos lá. Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Chorava que nem criança. Chorava, a graça de Deus me acolheu de uma forma. E é nessas coisas que você percebe que o Deus que você veio aqui nessa noite procurar, Ele está aqui neste lugar. O Deus que você veio aqui procurar, Ele está aqui pertinho de você.
E Ele te compreende, Ele te entende, Ele sabe das tuas lutas, o que tu está passando, o que tu está enfrentando e o que tu acabou de passar para chegar aqui. Ele sabe, não te preocupa, Ele sabe. Basta você se entregar. Basta você se entregar. Basta você reconhecer que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será até que tudo se cumpra, queridos. Eu venho. Quero ouvir a igreja cantando. Canta a igreja, me ajuda, vai. Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Segura a mão do teu irmão do lado aí. Senhor, nós queremos continuar na tua presença. Segura a mão dele aí. Nós queremos continuar na tua presença nessa noite, Pai. A tua graça já se faz presente neste lugar. A tua unção já está aqui neste lugar, Senhor. Então nos ajuda, Pai. Ajuda, Senhor, meu Deus, o teu corpo. Ajuda a prosseguir. Ajuda a caminhar junto. Ajuda, Senhor, meu Deus, a romper em fé. Nós precisamos, nós carecemos da tua presença. Nós carecemos da tua palavra, Pai. Então nos ajuda, Espírito Santo. Tu és o nosso consolador. Tu és o amigo presente. Tu estás aqui nessa noite e nós te entregamos, Senhor, os louvores que aqui serão ministrados. Nós te entregamos a palavra que aqui será pregada. Então nos ajuda, Pai, porque queremos sair daqui diferente a qual modo nós chegamos. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor? Bem forte, amém? Graças e paz, irmãos, amém? Glória a Deus. É isso que nós viemos fazer aqui, viemos cultuar a Deus. E seguindo nessa graça, nessa unção que o Senhor nos começou nessa noite, nós vamos celebrar o nome de Jesus. Mas eu quero te convidar, eu não vou te pedir para você bater palma, não vou pedir para você fazer nada. Só quero te indagar e te desafiar a você achar um motivo para você não bater palma e para você não celebrar a Deus e para você não cantar nessa noite. Ache somente um motivo para você não fazer isso para Deus. Se você achar o motivo, pode ficar quietinho, pode sentar, pode ouvir os louvores apenas, mas se você tem algum motivo, quero que você celebre a Deus essa noite. Quero que você vibre ao Senhor, na presença do Senhor, porque é isso que nós viemos fazer aqui, nós viemos cultuar, nós viemos estremecer o inferno. Esse período não é apenas de você se alegrar com louvores, ficar feliz, ficar contente e bater palmas, não. Esse momento é o momento que nós entramos na presença de Deus e o Senhor, Ele pode enviar cura para a nossa família, o Senhor pode enviar libertação para a nossa casa, enquanto nós estamos aqui celebrando e adorando a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive, Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive, Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, hey, vamos celebrar.
celebrar. Celebrai a Cristo, celebrar. Celebrai a Cristo, celebrar. Celebrai a Cristo, celebrar. Ressuscitou! Aleluia! Glória ao teu nome, Jesus! Ele vive! Aleluia! Ressuscitou! Ressuscitou! Hoje vive! Ele vive! Vamos celebrar! Vamos celebrar! Hey! Vamos celebrar! Ressuscitou o Senhor! Vamos celebrar! Vamos celebrar! Hey! Hey. Vamos celebrar! Ressuscitou o Senhor! Mais uma vez! Vamos celebrar! Vamos celebrar! Hey! Vamos celebrar! Ressuscitou o Senhor! Aleluia! Ressuscitou o Senhor Jesus! Glória ao teu nome, Jesus! O Senhor ressuscitou e é por isso que nós estamos aqui. Às vezes a gente só para agradecer a Deus, agradecer a vida que nós temos nos momentos difíceis. Aleluia, mas não é isso. Nós temos que manter uma linha de agradecimento a Deus. Não é momento de dor, não é no momento de luto, não é no momento de tristeza, é no momento de alegria, é no momento de dor. É como um casamento, é na alegria e na doença. Aleluia. Nós não podemos ter essa vida de altos e baixos, de agradecimento e adoração a Deus. Não pode ser assim. O único que é digno de receber a honra ao Rei eterno e imortal. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Erga essa voz e cante. Adoramos o teu nome. Adoramos o teu nome. Nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos.
digno de glória. Declare-se ao Senhor. Digno de glória. Se declare ao Senhor. Vamos lá. De todo o seu coração. Levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar. Por quê? A sua voz. Sim, Senhor. Digno de glória. No momento da dor, no momento da alegria, levantamos nosso casamento, nas frustrações, na conquista do emprego, porque grande és tu, na cura, na doença, na tragédia, o Senhor está lá. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há. Aleluia. É o Senhor Jesus. Não se apresse em sair da presença dEle. Nós vamos clamar a Ele. Nós vamos clamar. Esse é o seu momento de clamar ao Senhor. Não espere alguém clamar por você. Com as tuas palavras, com o teu louvor, com a tua oração, com as tuas lágrimas. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti, pois tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção do sol a mim. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixa. Sempre há de existir uma nova manhã. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar. A ti eu vou clamar. Pois tudo vem de ti, pois tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, só a minha. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixa. Sempre há de existir um novo amanhã. Preparado para mim.
suas mãos, diga: eis-me aqui. É o único caminho, é a única saída que nós temos. Jesus, Jesus, aleluia. Eis-me aqui, Jesus, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos meus pés. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Nós nos rendemos a Ti. Nos momentos bons, nas alegrias, Pai. Quando nós pensamos em desistir. Quando nos falta a saúde, Pai. Quando nos falta o emprego. Meus braços só te encontro, meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. Tudo que eu preciso pra... Eu me lanço. Faça dessa canção a tua oração. Só o Senhor conhece teu coração. Só o Senhor conhece as suas frustrações, os teus problemas. E só Ele conhece o que nós precisamos para sair dessa. Nós te louvamos, Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus bem alto, bem forte. Glória a Deus. Alô. Vou pegar esse outro. Graça e paz de Jesus, amém. Boa noite. Quero chamar as crianças aqui. Ah, já foram? Já foram. As crianças, aqueles pais que têm seus filhos aqui. Logo aqui atrás nós temos a IB Kids, um momento também especial onde eles também têm seu culto ao Senhor nosso Deus. Geralmente as crianças ficam aqui nesse primeiro momento e depois elas partem para ali. E esse momento elas estão indo. Meus irmãos, eu gostaria, já que vocês estão em pé, vamos juntos meditar na palavra de Deus. Eu quero saudar a todos que estão aqui nesta noite, muito bem-vindos. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida grandemente. Tenho certeza que Ele já está nos abençoando desde o início deste culto. Realmente a presença de Deus está em nosso meio, amém? Jesus está em nosso meio, isso é precioso demais. E neste momento eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, se você tem a sua Bíblia aí. Então as crianças vão estar passando aqui. Você pode ir abrindo a sua Bíblia, primeira epístola do apóstolo João, lá no capítulo 1. Para não ficar tão difícil, você vai até Apocalipse, e aí de Apocalipse você vem. E aí você vai ter Judas antes de Apocalipse e depois ali as epístolas de João. Enquanto você procura chamar essa garotada linda aqui, meninos e meninas, nós vamos orar juntos. Vamos pedir para a igreja estender a sua mão aqui para essas crianças, que elas vão ter também o tempo delas com o Senhor Deus ali, e nós vamos abençoar. O que seria de nós, igreja, sem as crianças? O quanto é precioso ter o barulho das crianças em nosso meio. Isso é precioso demais. E nós cremos que essas crianças serão grandes homens e mulheres de Deus no dia de amanhã. E por que não também serem crianças de Deus nesta data, nesta geração, neste momento. Então nós oramos abençoando essas crianças também. Estenda a sua mão para eles e vamos orar.
Pai, muito obrigado por estas lindas crianças que aqui estão. Obrigado, Pai, por cada menino, cada menina que aqui está, representando também a sua família. Que a graça e a bênção do Senhor seja sobre a vida dessas crianças, sobre a vida dos seus familiares, Pai. Nós pedimos que a salvação do alto céus chegue sobre estas casas, sobre estas famílias, e que o Senhor use a vida dessas crianças, use a boca dessas crianças para proclamar as boas novas de salvação. Use essas crianças para serem crianças, onde estiverem, na escola, no seu lar, por onde passarem, que elas possam realmente refletir a bênção do Senhor. Nós abençoamos as crianças e somos tão gratos aqui na IB Bagé por termos este ministério tão precioso em nosso meio. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, criançada. Uma boa aula para vocês. Vamos juntos, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, nós vamos ler. Se você não tem a sua Bíblia aí, se você não acessou a sua Bíblia, você acompanha aqui no telão. Pedi para trocar só a versão para me acompanhar aqui, é a A21, Almeida século 21, para que a gente possa acompanhar juntos. Irmãos, capítulo 1, nós vamos ler todo o capítulo 1, ele vai até o versículo 10 e diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e sua palavra não está em nós. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração? Bendito Deus, obrigado porque estamos diante da tua palavra. Obrigado porque esta palavra é viva, é eficaz, ela nos transforma, ela nos fortalece, ela muda o que nós precisamos aqui dentro de nós e nesta noite. E nós pedimos, Espírito Santo, fale conosco mais uma vez. Dai-nos da tua graça, Senhor, para compreendermos realmente o mistério que o Senhor quer para falar conosco. Dai-nos da tua graça para compreendermos o que o Senhor quer falar para nós nesta noite e como deve ser realmente o nosso andar perante o Senhor. Nos ajuda, Pai, porque sabemos que o Senhor é luz e a luz verdadeira habita no Senhor. E quando esta luz nos alcança, nós somos verdadeiramente transformados. Muito obrigado pela tua palavra. Amém, Jesus. Amém. Pode tomar seu assento. Você que nos acompanha também pela live, que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa live com mais pessoas. Meus irmãos queridos, essa palavra que hoje quero compartilhar com vocês, que nós acabamos de ler, com o título aqui, Andando na Luz, vai falar sobre a verdadeira comunhão, vai falar sobre que esta verdadeira comunhão com Deus só é possível quando nós vivenciamos ou vivemos na luz, e a luz de Cristo.
que esse texto revela. Reconhecendo os nossos pecados, caminhando para uma transformação. Agora, essa transformação não é fácil. Essa vida transformada com luz não é fácil. E não vai ser fácil. Mas a grande verdade é que quando nós vivemos debaixo da potente mão, da graça deste Deus que é totalmente luz, nós podemos experimentar o que realmente esta luz faz no nosso dia a dia. O que essa luz faz no ambiente de trabalho. O que essa luz faz dentro da nossa casa. Então nós vivemos em uma geração hoje, uma geração que fala muito sobre espiritualidade. Uma geração que fala muito sobre sentir luz, sobre ser luz, sobre ter muitas experiências, mas fala sobre santidade muito pouco. Sobre arrependimento muito pouco também. Querem luz, mas continuam negociando com as trevas. Isso não é algo novo. Isso é algo que o texto está nos falando. João, aqui é o apóstolo João, aquele que escreveu também o Evangelho de João, que está aqui no Novo Testamento. Só que aqui nós estamos nestas epístolas de João, que tem a primeira, a segunda e terceira. Quando João escreve essa epístola, que é uma carta também, a igreja estava sendo infiltrada por uma heresia da época chamada gnosticismo. Esta heresia, esse tipo de religião, os gnósticos ensinavam que possuir conhecimento espiritual era para ser um conhecimento espiritual elevado. Eles deveriam conhecer, de uma forma, espiritualmente falando, um grau elevado. Mas, ao mesmo tempo, eles negavam a humanidade de Cristo. Eles negavam a realidade de Cristo, aquele que foi encarnado, aquele que foi totalmente homem e totalmente divino. Mas os gnósticos não criam nisso, e eles acreditavam que tudo que faziam pelo corpo afetava a vida espiritual. Então, Jesus não pode ter sido Deus encarnado, com pele. Não poderia ter passado pelas necessidades que passou, porque então não tinha como chegar num grau espiritual. E esses homens falavam sobre conhecer Deus de forma errada, errônea. Viviam em iniquidade, viviam em falta de amor. Eles faziam coisas com seu corpo, pecaminosas, e não tinham uma ligação com aquilo que eles falavam que praticavam espiritualmente. Por isso João escreve de uma maneira firme aqui nos primeiros versículos, o que era desde o princípio e o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, contemplamos com as nossas mãos, aquelas que apalparam, a respeito do verbo da vida, que é Cristo. O autor desta carta, o apóstolo João, o discípulo amado, que vocês vão lembrar, quando Jesus chama ele, e no próprio Evangelho de João fala ali pelo menos 3 a 4 vezes que ele é o discípulo amado. Seu nome significa graça de Deus. Ele era um pescador, irmão de Tiago, filho de Zebedeu e Salomé, caminhou com Jesus, ele ouviu Jesus, ele tocou em Jesus, ele experimentou viver uma vida no ministério de Jesus, andando ao lado de Jesus. Um verdadeiro apóstolo. E após servir em Jerusalém, depois, possivelmente, da morte de Maria, mãe de Jesus, o João, ele vai para um novo desafio pastoral, ele vai para Éfeso. Éfeso era a antiga Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Mas na época, uma igreja que ele pastoreou lá em Éfeso. E João vai para lá, o seu ministério continua, mas depois ele vai exilado. E ele vai para esta ilha chamada Pátimos. Então João foi para Éfeso, pastoreou igrejas da Ásia Menor. Durante o período ali do imperador Domiciano, houve uma grande perseguição, João foi preso, foi exilado, estava lá em Pátimos. Agora esse homem, diferente dos outros apóstolos, vocês podem saber pela história dos apóstolos e também
por todo o estudo já feito ao longo dos anos, que os apóstolos, todos eles foram martirizados, morreram, das formas mais diversas, através de cruz, até como conta a história que Pedro de cabeça para baixo, crucificado, mas João foi o único apóstolo que não morreu dessa morte, desse tipo de morte, por martírio. Ele morreu de formas naturais, não em Patmos. Ele retorna para Éfeso, mas no final da vida dele é como esse pastorzinho, esse velho pastor. E depois de servir muitos anos em Jerusalém e até mesmo passar por todo aquele período em Patmos, nós vamos ver que João teve grandes revelações de Deus. João escreveu muito sobre Deus. João falou muito e ele se referia às pessoas cristãos como amados de Deus, filhinhos amados. Isso é uma linguagem que a gente encontra aqui nas epístolas. Mas João em nenhum momento deixou de confrontar a verdade. Isso torna essa carta ainda mais impactante, meus irmãos. João escreve como um velho pastor, marcado pela cruz de Cristo também, pela experiência e pelas marcas da cruz de Cristo na sua vida, carregando a sua própria cruz, porque sofreu, mas pelo sofrimento, pela comunhão em Cristo, por toda essa vida cristã que ele levava, o tom também dessa epístola, desta carta, ele é um tom bem pastoral, paternal, por que não dizer? De pai para com seus filhos, de pastor para as suas ovelhas. E ele vai lá e escreve repetidas vezes, falando meus filhinhos, se a gente analisar aqui nas epístolas, mas ele traz uma clareza sobre a fé, ele traz uma clareza sobre a comunhão, sobre a verdadeira comunhão, sobre a alegria completa do crente, sobre uma vida de santidade, sobre a prática cristã no dia a dia. E é isso que os primeiros versículos falam aqui, neste sermão, nesta carta, nesta orientação que João, o nosso irmão, passa para nós. Também fala sobre segurança da salvação, sobre a verdadeira vida cristã. João inicia dizendo o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, nós contemplamos com as nossas mãos, eu toquei nele, eu sei, eu vi Jesus. Em primeiro lugar neste texto, nestes versículos do 1 ao 4, vai falar que a verdadeira luz começa no Cristo revelado. Para andarmos na luz, nós temos que ter certeza que Cristo se revelou para nós. Para você andar na luz e experimentar a luz na sua vida, você tem que ter absoluta certeza que Cristo é revelado totalmente para você. João inicia dizendo isso. E daqui dá para perceber que ele fala sobre os sentidos, sobre sentir, sobre tato, sobre visão. Ele diz que viu, ele diz que ouviu, ele diz que tocou. Perceba os sentidos mencionados: ouvimos, vimos, contemplamos, tocamos. João combate a primeira parte aqui da heresia desses gnósticos, que era que Jesus não era totalmente homem. João tocou em Jesus, ele viu Jesus ressurreto, João contemplou Jesus, João tomou água, comeu comida com Jesus, antes e depois da ressurreição. Ele comprova: Jesus é Deus, Jesus é 100% humano, Jesus é o Senhor, é o Cristo revelado. Então ele combate diretamente os falsos ensinos desses gnósticos, esses homens maus, chamado também de anticristos. Anticristo. É interessante que aqui em João, anticristo, a palavra anticristo não é somente para uma pessoa, um anticristo que irá reinar. Aqui está falando de homens que eram falsos mestres também, que eram interpretados, identificados como falsos cristos, anticristo. Homens que disseminavam doutrinas estranhas, homens que pregavam um evangelho não por completo, incompleto. Então, no evangelho de João, Cristo tem aqui existe um leque muito grande, mas Cristo está no cerne dessa mensagem. Cristo é a peça fundamental. Cristo está em todo o evangelho de João e aqui nas epístolas de João. Porque Cristo era algo que fazia sentido para João. João entendeu que Cristo, Jesus Cristo, é o que lá no grego diz uma palavrinha chamada logos, palavra,
palavra eterna, a palavra, o Logos, a palavra eterna de Deus, habitava em Cristo. Ele era o próprio Cristo, o Verbo eterno, o que João 1 também nos fala. Então, meus irmãos, o cristianismo não está fundamentado em alguns sentimentos subjetivos. O cristianismo está fundamentado numa revelação histórica também na pessoa viva de Cristo, morto e ressurreto. Jesus vive. A evangelização sem comunhão, nesse texto dá para entender que um evangelho compartilhado, e se ele não tiver comunhão conosco, no nosso dia a dia, no corpo da igreja que somos nós, não tem sentido. Porque o evangelho, ele produz uma família espiritual. Então, se eu tenho comunhão e convicção que Cristo é 100% Deus, foi 100% humano, viveu entre nós, eu tenho esta convicção, isso gera em nós também comunhão. Ao compartilhar esse evangelho, também tem que gerar comunhão. Existe um pastor que eu gosto muito e ele sempre diz que evangelismo, o evangelho sendo pregado para fora, ou também o evangelho pregado dentro da igreja, produz duas situações. O evangelho pregado dentro da igreja, como nós estamos aqui, ele produz edificação do corpo. O evangelho pregado para fora produz missão. Então nós temos que entender que aqui dentro nós estamos sendo edificados pelo evangelho para que ao sairmos daquela porta nós possamos proclamá-lo em missão. E João entende essas coisas da mesma forma que ele diz: olha, pois a vida foi manifesta a nós, e nós vimos o testemunho dele, e anunciamos a vida eterna. Ele estava com o Pai, e nos foi manifestado isso. Sim, o que vimos e ouvimos, agora isso vos anunciamos, o evangelho em missão, para que também tenhais comunhão conosco. A comunhão permanece. Então, se existe crente, se você está aqui no meio e é crente, se existe crente que prega o evangelho, mas ele não consegue viver em comunhão, tem alguma coisa errada. Se existe crente que fala muito bem de Jesus para outros, mas não consegue perdoar o seu próprio irmão, viver em comunhão com o seu irmão, existe algo errado. E João está dizendo, este evangelho que foi revelado é o evangelho também para que tenhamos comunhão com o Pai, com o Filho Jesus Cristo. Ele é anunciado e ao mesmo tempo ele está gerando aqui edificação do corpo. Vocês precisam ter comunhão. A comunhão dos apóstolos com Cristo é um patrimônio espiritual de todos os crentes. Nós podemos nos associar a isso, termos um patrimônio. A comunhão é um patrimônio para nós. Então, a evangelização sem uma comunhão bíblica, ela é uma evangelização incompleta. O evangelho produz uma família espiritual. Dentro da igreja, edificação. E fora da igreja, comunhão e missão. João escreve visando aqui uma alegria também. Uma alegria atemporal. Nosso irmão aqui no louvor, ministrando, estava dizendo, né, que nós não adoramos somente nos momentos bons, mas nós adoramos a Jesus nos momentos bons e ruins. Realmente, tem tudo a ver com a ideia do casamento. Nós estamos casados, nós estamos abraçados, nós estamos juntos com o noivo, nós somos a noiva de Cristo, a igreja. Nós estamos nos momentos bons e ruins. A comunhão também produz isso. Momentos bons e ruins, estarmos juntos na mesma missão. Edificação, comunhão, missão. Mas João também escreve um pouquinho além. E João vai dizer que visa uma alegria em comunhão em todos os momentos, mas também visa esse texto uma santidade e uma segurança de salvação. Em segundo lugar, está ali a partir do versículo 5, vai dizer que Deus é luz. A luz de Deus revela quem Ele é e quem nós somos. Outra vez vou falar, a luz de Deus revela quem Ele é e quem nós somos. Quando existe luz em nós, não há espaço para trevas. Amém?
Deus é luz e nele não há treva nenhuma, treva alguma, diz o texto. A luz aponta para a santidade absoluta. A luz é a pureza perfeita também, integridade completa. O salvo, o crente, aquele que nasceu de novo em Jesus, ele vive na luz e ele vive para a glória de Jesus, andando nesta luz, meus irmãos. Jesus é a perfeita revelação desta luz. Ele disse, eu sou a luz do mundo, louvado seja o Senhor. Então, quando andamos no poder desta luz, andamos de acordo, debaixo desta luz, a luz de Deus revela quem Deus é, revela quem nós realmente somos no nosso dia a dia. A religião tenta ofuscar a luz verdadeira. A religião tenta esconder o pecado. O evangelho traz o pecado à tona, traz o pecado para a luz, para que haja cura, para que haja perdão, para que haja transformação, salvação. A cruz prova que Deus leva o pecado a sério, porque Ele ama profundamente o pecador arrependido. E nós podemos ver, se andamos na luz, temos que ser diferente. Se andarmos na luz, devemos ser diferente na igreja também, mas lá na nossa casa. Temos que ser diferente lá no nosso trabalho. Temos que ser diferente lá com aquele familiar chato. Aquele familiar ou aquela pessoa que não nos compreende por completo. Devemos ser luz, meus irmãos. Essa semana, no estudo bíblico ali do pequeno grupo, falávamos sobre aquele que é discípulo de Jesus. Ele é aquele que ora pelos seus inimigos. Ele é aquele que enfrenta a perseguição. E como que a gente pode enfrentar os inimigos? Como que a gente enfrentar no bom sentido aqui é enfrentar com amor, amando os inimigos. E como que a gente pode enfrentar os inimigos, orar pelos inimigos, se não houver luz? Não tem como. Por isso que surgem muitas conversas, né? Olha, a minha paciência vai até certo nível. O que passar disso daqui não tem jeito. Talvez está faltando luz. Terceiro lugar neste texto, a partir do verso 6, vai nos falar que andar na luz é viver em arrependimento contínuo. E aqui diríamos, né, num linguajar popular, a cauda engrossa um pouco mais, não é mesmo? Andar na luz é viver arrependimento contínuo. Deus é luz. Quem anda na luz e não tem comunhão com Ele, o texto diz, e a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João confronta aqui três negações perigosas. Perigosas porque é o seguinte, olha o jeito que isso aqui vai. Negar que o pecado quebra a comunhão com Deus. Era o que muitos faziam e muitos fazem ainda hoje. Olha, não, meu pecado não quebra a comunhão com Deus. Eu continuo cometendo o meu pecado, eu continuo envolvido com o meu pecado, mas eu tenho comunhão com Deus. Não tem como, se a luz estiver com você. Segundo, negar que o pecado existe em nós. Se você é crente em Jesus, você não nega que existe pecado em você. Pelo contrário, você quer lutar para vencer este pecado. E uma terceira negociação aqui perigosa de negação é a seguinte: negar que o pecado se manifesta na conduta, nas minhas obras, nas minhas práticas, na forma como eu ando. Então, negar que o pecado quebra a comunhão com Deus, negar que o pecado existe em nós e negar que o pecado se manifesta na nossa conduta. João está confrontando isso daqui. Porque ele vai falar: se dissermos que não temos comunhão e andarmos nas trevas, nós estamos mentindo. Nós não estamos praticando a verdade.
Mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos. O Evangelho começa mostrando a nossa necessidade sempre de um Salvador. Precisamos de um Salvador. No meio do seu pecado, você precisa de um Salvador. No meio do nosso pecado, precisamos de um Salvador. Mas precisamos confessar os pecados. Se confessarmos os nossos pecados, o que a palavra de Deus diz? Se confessarmos os nossos pecados, vamos lá, pessoal, e aí? Ele é fiel e justo para nos perdoar. Você está aqui nesta noite porque Ele te perdoa. Eu estou aqui nesta noite porque Ele continua nos perdoando. O Evangelho começa mostrando essa necessidade de um Salvador. Confissão, o que é confissão? É trazer os pecados específicos para a luz. Sabe, a gente pode pedir perdão aqui num coletivo? Podemos. Senhor, perdoa os pecados da minha nação. Podemos pedir. Senhor, perdoa os pecados dessa cidade. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, perdoa os pecados da minha família. Senhor, perdoa os pecados no meio da igreja. Senhor, perdoa os nossos pecados. Podemos pedir. Mas nosso relacionamento com Deus está nos pedindo algo. Para que venhamos reconhecer os nossos pecados, confessar esses nossos pecados específicos pela luz do Senhor. E confessar pecados específicos é algo bem sério aqui, meus irmãos. É a gente ir lá dentro do nosso coração, olhar para dentro de nós e dizer: Senhor, nisso e nisso eu estou pecando. Senhor, esse pecado, dá nome ao pecado, esse pecado está me afastando do Senhor. Então, no meu relacionamento, na minha relação com Deus, eu realmente vou confessar este pecado. E não simplesmente dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, de uma maneira talvez genérica, que a gente se acostuma. A confissão, então, é trazer esses pecados específicos para a luz. Deus é fiel e justo para nos perdoar por causa do sangue de Cristo derramado naquela cruz. É por causa do sangue dele que ainda estamos aqui. É por causa do sangue do Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, é que nós estamos aqui, louvado seja o Senhor. Andar na luz, meus irmãos, não significa nunca cair. Andar na luz não significa que eu nunca vou tropeçar. Andar na luz não significa que eu não peco. Mas agora andar na luz significa que eu nunca vou amar mais as trevas do que a luz. E eu vou andar constantemente me arrependendo, olhando para o meu Salvador Jesus, buscando santidade, uma vida santa com o Senhor, que nos traz até nós essa convicção através desta luz gloriosa do Salvador sobre nós. Agora, seguindo no texto, que esta luz é viver em um arrependimento contínuo, eu preciso entender aqui que João nos mostra que Jesus veio verdadeiramente em carne e que a fé cristã é real e histórica e que quem anda na luz vive em santidade, em arrependimento. Ah, mas eu tenho 30 anos de crente. Você precisa de arrependimento. Ah, mas eu tenho apenas alguns meses de cristão. Você também precisa de arrependimento. Ah, mas eu tenho muito ao que te ensinar. Todos nós precisamos de uma vida de arrependimento. Todos nós precisamos andar em santidade. Todos nós desejamos essa luz e temos que querer cada vez mais, porque Deus é luz. E nele não há treva alguma. Então João nos mostra que Jesus realmente é real. Ele veio, Ele é fiel, Ele está aqui nessa noite, Ele muda as circunstâncias, Ele é o meu Senhor, Ele é o dono da luz. A grande pergunta do texto não é se nós frequentamos uma igreja. A grande pergunta do texto não é se você fez uma oração essa semana.
e também a pergunta do texto, não é se você talvez se veste como crente, ou entende como crente, ou você ouve alguns louvores de crente, ou se você até deixa a sua Bíblia aberta no Salmo 23 na sua casa. Não é isso. A pergunta que vem até nós nessa noite é: você está andando nessa luz? Será que estamos andando na luz, meus irmãos? A luz de Cristo não veio apenas para expor o pecado ou o pecador em si. Ela faz isso. Mas a luz de Cristo veio para salvar este pecador, restaurar ele, perdoando seus pecados e transformando o pecador em um servo arrependido. A luz de Cristo é maior do que as nossas expectativas. A luz de Cristo é maior que as nossas perspectivas humanas, falhas. A luz de Cristo é maior do que algum ponto místico da sua vida. Que talvez você diga, olha, mas se eu fizer isso, talvez você está vivendo um pouco místico. Algo místico, um misticismo aí no meio. Agora, a luz de Cristo, ela é revelada quando há comunhão da igreja de Cristo. A luz de Cristo é revelada quando há alegria completa no corpo de Cristo. Esta luz é revelada até nós quando há um perdão real. Esta luz é revelada em uma vida abundante em Cristo Jesus. Eu quero essa vida abundante nesta noite. Nós precisamos entender a real necessidade de buscarmos ao Senhor e vivermos uma vida santa, caminhando, andando na luz do Senhor. Quando essa luz chega até nós, ela nos afasta do pecado. Quando essa luz chega até nós, ela nos faz ter nojo do pecado. Quando esta luz chega até nós, filhos de Deus, homens e mulheres que nasceram de novo, se você é crente e está aqui em nosso meio, quando esta luz chega, ela muda perspectivas por completo. Eu quero o Senhor, eu quero andar com o Senhor, eu quero deixar de lado tudo que está me prendendo, eu quero mais de Cristo. Eu já contei algumas vezes, mas eu lembro muito de uma história. Não é uma história paralela, uma história que eu mesmo tenho comigo, um testemunho. Em um país que estive, um missionário falou comigo e disse assim, olha, Christian, a gente recebeu um convite para ir falar com um muçulmano. Só que é o seguinte, aonde ele mora, a gente não pode entrar durante o dia. A gente só pode entrar durante a noite. Nós vamos entrar durante a noite e vamos quietinho até a casa dele, e lá na casa dele nós vamos conversar com ele. Nós vamos fazer tipo de um momento ali de perguntas e respostas. Ele tem perguntas sobre a Bíblia. Ele tem dúvidas sobre a palavra de Deus. Então, eu fui muito temeroso. Eu me lembro que estava lá nesse país e mandei algumas mensagens para algumas pessoas aqui no Brasil e pedi assim, olha, ore por nós agora neste momento. Estaremos indo, ore por mim. E nós vamos até um certo local onde vamos falar com uma pessoa lá, um muçulmano, e que um tempo atrás ele rejeitava totalmente a palavra de Deus. E agora ele pede uma revelação daquilo que ele não entende. Então a gente foi. Chegando lá, como eu disse, entramos pé por pé lá num lugarzinho, um cantinho de uma grande metrópole. Entramos lá. Um bairro totalmente islâmico, muçulmano, que ninguém era bem-vindo lá para falar da palavra de Deus. E quando eu chego ao lado deste jovem, conheci um jovem muito simpático, e ele começa a contar um pouco da trajetória dele, que eu não vou contar aqui, a gente está transmitindo pela live, mas algumas situações bem complicadas aí no meio, no mundo, envolvendo guerras. E esse jovem contou a sua experiência amarga, a experiência muito complexa, e eu fiquei apavorado com aquilo e fiquei pensando em várias coisas ao mesmo tempo. E eu pensando, que texto será que eu poderia compartilhar com esse jovem? O que será que eu poderia falar para ele? E ao longo da conversa, o jovem vai falando que estudou por muitos anos o islamismo, a sua religião, e ele falava muito da sua religião, até que ele chegou um momento e ele disse assim, olha, alguns meses atrás eu tive um sonho.
E neste sonho, alguém se apresentou para mim, eu não conseguia ver, era uma luz muito forte, e lá nesse sonho dizia assim, olha, leia o Evangelho de Lucas. Eu fiquei pensando, Evangelho de Lucas? Terminou aquele sonho. Eu procurei alguém que pudesse ter uma Bíblia, achei. E lá eu comecei a ler o Evangelho de Lucas, e eu fui tocado naquela palavra, e quanto mais eu lia aquela palavra, aquilo tocava mais dentro de mim, mas eu não consigo ter a luz do texto. Não se revela para mim, eu não consigo, parece que tem uma faixa nos meus olhos, não consigo entender. Então ali começou aquela sabatina, muitas perguntas. Eu não lembro agora direito, mas eu acho que foi de 3 horas a 3 horas e meia que a gente ficou conversando, junto com outro missionário. E a gente conversava e esse jovem perguntava e perguntava e perguntava, mais da Bíblia, mais daquilo, e ele disse, isso está mudando algo dentro de mim, isso está mudando algo dentro de mim. E quanto mais a gente falava, mais ele perguntava, porque ele estava como se tivesse realmente uma faixa nos seus olhos, ele estava em trevas, a sua religião tinha ofuscado o brilho do Evangelho, da glória, do amor de Deus, nada disso ele compreendia. Eu me lembro que naquela noite, quanto mais a gente falava, os olhos dele lacrimejavam e começou a cair, escorrer lágrimas, e daqui um pouco nós estávamos todos abraçados, orando, chorando, porque a luz do alto se revelou, meus irmãos. Uma luz poderosa do Senhor, pela sua palavra. E João está dizendo isso, olha, não importa o que aconteça, seja os gnósticos, seja aqueles que estão com faixa nos seus olhos, o Evangelho é real, Jesus é real, a luz de Cristo não veio apenas para expor o pecado, mas ela veio também para salvar o pecador, restaurar, transformar o pecador, mas arrependido. Quero convidar para você ficar de pé nesta noite. Aquele jovem muçulmano, depois de alguns meses, depois de um tempo já que eu estava no Brasil, fiquei sabendo que ele procurou uns irmãos que se reuniam em uma igreja lá, começou a participar nesta igreja, e Deus fez uma grande obra na vida daquele jovem. Tenho certeza que não foi pelas minhas palavras naquela noite, foi porque a luz do alto se revelou para aquele jovem. E essa luz se revelou através das Escrituras. Talvez eu e o meu colega ali missionário fomos usados por Deus para ser instrumentos de Deus, mostrando a verdade para ele. Mas Deus já estava trabalhando na vida dele, usando sonhos, outras formas. Talvez você está aqui nessa noite e Deus está trabalhando no seu coração já de algum bom tempo. Mas você ainda está, de alguma forma, com uma faixa nos seus olhos. E você não consegue enxergar o seu pecado. Você continua no erro, você continua no pecado, e quem sabe nessa noite, assim como até mesmo essa outra seita, essa outra religião está tentando ofuscar o brilho de Cristo, e o pecado está tentando fazer isso com você. O diabo utiliza-se argumentos, meios, estratégias para nos cegar, nos afastar do propósito do Senhor. E o que é muito lindo, no verso 8, 9 e 10, o nosso querido apóstolo João disse assim: se dissermos que não temos pecado algum, estamos enganando a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nós precisamos do Senhor nesta noite. Que o Senhor possa fazer uma grande obra na sua vida, aí onde você está lutando no seu interior. Que você possa ser, talvez, as amarras, as prisões do pecado que prendem você, que te tornam viver em uma cegueira espiritual, que sejam desfeitas em nome de Jesus. E que você possa avistar a luz. E não só avistar, mas que você ande nessa luz.
Lembrando que o apóstolo João padeceu muito, sofreu muito, este velhinho. Sofreu muito pela causa do evangelho. Mas nos maiores sofrimentos que este homem passou, lá quando nós vamos ler Apocalipse, aquela revelação maravilhosa, nós vamos ver na maior dificuldade, nos maiores sofrimentos, foi quando ele viu a maior luz de todas, a grande revelação que nós temos aqui nas Sagradas Escrituras. Então não importa qual estágio, qual nível você esteja nesta noite, clame ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus é poderoso e que Ele possa fazer com que você seja livre nesta noite, livre dos pecados que te cercam, livre das amarras que te prendem, ou talvez livre também daquilo que está te fazendo, te impedindo de avançar naquilo que Deus tem para a sua vida. Vamos nessa noite orar, em nome de Jesus. O grupo de louvor passa aqui, por favor. Quero que você neste momento aproveite nesta reflexão, que você se entregue totalmente ao Senhor e peça que Deus te dê graça para que você possa andar nessa luz. A luz transformou a história, a luz redentiva na pessoa do Logos eterno, no próprio Senhor Jesus, transformou a história. A história dos homens conta antes de Cristo e depois de Cristo, porque nada pode ofuscar a luz do Senhor Jesus. Que nada possa te afastar do Senhor nessa noite. E aquilo que está afastando, coloque diante de Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos num sentido realmente de reconhecimento, clamar a Deus. Ó Deus, essa luz que talvez ainda eu não tenho hoje, Deus, te revela para mim. Me mostra essa luz, Senhor. Talvez eu tenha vivido momentos de trevas dentro do meu lar, momentos de trevas dentro de onde eu trabalho, de onde eu convivo, de onde eu estudo. A luz do Senhor pode brilhar para você nessa noite. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Aquele jovem muçulmano encontrou a verdadeira luz, tirou as suas dúvidas pela palavra do Senhor, porque a luz da palavra se revelou para ele. A luz foi o que manteve João realmente, talvez até com o seu olhar, talvez com a sua visão limitada, por conta já da sua velhice, dos seus problemas, mas a luz de Cristo brilhou na vida deste homem até o final da sua vida. Oh, que essa luz venha sobre nós nessa noite. Cristo bendito, estamos diante do Senhor e pedimos que a Tua graça seja sobre nós, Pai. Muda dentro dos nossos corações coisas que devem ser mudadas. Senhor, transforma dentro do nosso coração sentimentos, posições, circunstâncias que têm ofuscado a luz do Senhor. Deus, quebra barreiras, em nome de Jesus. Quebra ciladas, circunstâncias que nos impedem de viver uma vida santa, de santidade, buscando ao Senhor. Muda, Senhor, mentalidade nesta noite. Desperta, Senhor, a Tua igreja. Desperta as nossas vidas, para que venhamos amar a Tua palavra, amar o Santo Evangelho, vivermos em comunhão, experimentarmos a alegria da comunhão. Ó Deus, nós clamamos a Ti. Nada somos, nada podemos fazer se não for a Tua misericórdia todo dia sobre nós. Deus, olha para esta igreja, olha para os meus irmãos e as minhas irmãs, olhe para cada amigo e amiga, olhe para cada um que nos acompanha, estenda a Tua graça, a luz do Senhor em nome de Jesus, e que não venhamos nos afastar da Tua verdadeira luz, da real luz, por nada deste mundo, Pai. Que toda a tentação, motivações pecaminosas, carnais, que tentam ofuscar a luz, sejam quebradas nessa noite, e que os nossos olhos estejam fitos no Senhor,
E que o nosso deleite, que o nosso melhor alimento seja na Tua palavra. Que venhamos amar o Senhor de todo o nosso coração. E aconteça o que deva acontecer, seja o que for, que o nosso coração esteja em Ti. Nos momentos de lutas. Talvez aqui dentro temos irmãos e irmãs aqui com grandes lutas nesta noite. Mas que em nenhum momento a luz do Senhor venha ser ofuscada na vida desses irmãos. Que o Senhor use o momento que cada um está vivendo aqui para que esta luz venha brilhar ainda mais. Nós clamamos, ó Pai, que haja o genuíno evangelho no meio desta igreja, o genuíno evangelho pulsando em nosso peito, e que esta luz, o brilho desta luz seja real no nosso dia a dia, na nossa semana, para a glória do Senhor. Nos abençoa e certamente seremos abençoados andando nesta luz. Amém, amém. Vamos adorar ao Senhor com um cântico, vamos louvar ao Senhor. O único que é digno receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Neste momento, eu gostaria que você, ainda em pé, rapidinho, nós só vamos estar passando aqui, temos apenas um slide aqui com a agenda da semana, por favor. Quinta e sexta-feira temos pequenos grupos pela cidade. Sábado, encontro de adolescentes. Culto de jovens também estamos tendo nos sábados à noite. E no domingo temos sempre o culto de celebração. Você que está nos visitando é muito bem-vindo em nosso meio e convidado para estar na nossa próxima programação. Qualquer dúvida você pode estar tirando ali na livraria, tem um ponto de integração ali. E eu gostaria de agradecer cada um dos visitantes que nos visitaram pela primeira vez e pedir que você, antes de sair ali nas portas da igreja, que você passe ali, por favor, na livraria, que ali terá um mimo para você e um momento de agradecimento. Louvamos a Deus pela sua vida. E obrigado você que retornou aí pela segunda e terceira vez, que Deus também te abençoe grandemente. Neste momento, meus queridos irmãos, nós vamos aqui estar adorando ao Senhor mais uma vez, e é um momento também de você ofertar aqui com a Casa do Senhor. Você tem a possibilidade de estar ofertando, tem um QR Code ali,
Também tem aqui um gasofilácio para você que vai estar contribuindo aí com seu dízimo oferta. E se você não está preparado, fique tranquilo. Nós entendemos que aqui todo momento de culto também é de adoração, e esse momento é um momento de adoração, mas também um momento de generosidade, onde a gente contribui com alegria e de todo o coração. Lembrando, não vou esquecer, nós temos ali atrás, pessoal, bem ali na livraria também, um potinho, alguns potinhos, tá lá com gerê. Dá uma olhadinha para trás ali, por favor. Tá lá com o gerê e com a gringa, eles têm um potinho ali de tempero, um abençoado tempero. Por que é abençoado? Porque você levando para casa esse tempero, que é muito bom, já foi aprovado aí pelo pessoal, você também vai estar abençoando missões. Nós temos um projeto no Uruguai, está sendo trabalhado lá para a gente plantar mais uma igreja, já foi plantada uma igreja em Rivera, e estamos num período aí para a plantação de uma próxima igreja lá próximo a Montevidéu. Mas não só isso, nós estamos também nos organizando como um seminário teológico no Uruguai, onde vai beneficiar, abençoar muito os obreiros que estão ali na região da fronteira, Santana do Livramento e Rivera. Como os irmãos aqui sabem, o pastor Maurício, irmã Suzana, o Maico e a Andressa estão ali naquela região também, junto com o pastor Cleiton e sua família, servindo ao Senhor. Então, comprando esse potinho, R$10 apenas, você vai estar abençoando, é um projeto missionário. Então, que Deus abençoe a vida de cada um. Vamos adorar ao Senhor. Lembrando, último anúncio aqui. Sei que alguns já estão de pé há um tempinho aí. Último anúncio. Pessoal, antes de você sair, eu gostaria que você, se puder, fique um pouquinho, converse um pouquinho com o seu irmão, com a sua irmã, se conheça um pouco melhor, dê um abraço no seu irmão e você pode estar lá atrás, tem um chazinho abençoado, você pode tomar um chazinho, sair quentinho aqui de dentro. Quentinho pela graça do Senhor, mas também com um chazinho. Vamos adorar a Jesus. Celebrai a Cristo, celebrar. Celebrai a Cristo, celebrar. Celebrai a Cristo, celebrar. Celebrai a Cristo, celebrar. Ressuscitou, ressuscitou. E hoje vive, Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. E hoje vive, Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar. Hey, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Ressuscitou o Senhor. Senhor, nós te damos graças, Pai, por este momento que estivemos aqui, te adorando, aprendendo sobre a Tua palavra, sobre aquilo que o Senhor deseja, Senhor, da nossa vida, Senhor, como Teus filhos. Nos dá uma semana abençoada, Pai, nos guarda, nos livra de todo mal, abençoa os Teus filhos que vão retornar para suas casas, nos dá uma semana abençoada amanhã, Senhor, amanhã, segunda-feira, começa tudo de novo, trabalho, rotina, que nós não esqueçamos, Pai, que somos teus filhos e que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração e praticá-la, Pai, durante essa semana, em nome do Senhor Jesus. Amém.